E aí galera, tudo bem? Gente, antes de nós começarmos, eu desejo que todos vocês estejam bem, de saúde, psicologicamente também. Esse momento ele é um pouquinho complicado, a gente vai começar a ter a aula de forma diferente daquilo que a gente estava acostumado, mas não esqueça que nós não paramos, a gente vai continuar o nosso estudo, sempre focando principalmente nas nossas provas e no final de tudo na nossa aprovação. É importante que você situe nesse momento onde a gente parou em sala de aula. Qual foi o nosso último assunto? Basicamente, nós falamos da diferença entre substâncias puras, simples e compostas, falamos sobre misturas homogêneas, heterogêneas, e aqui a gente vai colocar um resumo para que você possa dar continuidade no nosso próximo assunto. E professor, qual é o nosso próximo assunto? Método de separação de mistura. Esse assunto é importantíssimo. É muito frequente em prova de vestibular e é fácil, está muito no teu dia a dia, você vai perceber a facilidade com que você vai tratar desse assunto, beleza? É importante que você faça sua anotação, coloquei um resuminho aí no quadro para que você tenha em mãos, para depois estar podendo fazer a leitura desse resumo associado com o material que você tem no livro. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje? Bora lá, galera! Antes da gente iniciar, falarmos especificamente de método de separação de mistura, é importante que você saiba identificar que mistura é essa, que sistema é esse que a gente se refere. Basicamente dois, sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Mas lembra que há alguém que está ali entre os dois. A gente não fala muito, ele não é muito ainda não é muito frequente para você, primeiro ano, mas é importante que você saiba da existência de dispersão coloidal, certo? Vamos voltar aqui. Todo sistema ele pode ser classificado como homogêneo, heterogêneo e dispersão coloidal. O nosso interesse no assunto é saber que forma que eu vou utilizar, de que maneira que eu vou me valer para poder separar os componentes desses sistemas, dessas misturas. O que seria um sistema homogêneo? É aquele sistema que eu olho e eu vejo tudo igual, tudo uniforme. As substâncias são miscíveis entre si. Miscíveis é aquilo que se mistura. Se elas são miscíveis, isso vai me dar uma única fase. Então é um sistema monofásico. Por outro lado, eu tenho um sistema heterogêneo, que já é o oposto do homogêneo. Homo igual, hétero diferente. Se o homogêneo e as substâncias são miscíveis, no heterogêneo elas são immiscíveis. Se no homogêneo elas são o sistema é monofásico, no heterogêneo o sistema é polifásico. Agora dá uma olhada aqui para a dispersão coloidal. Dispersão coloidal, o próprio nome já está dando uma dica para a gente do que vem pela frente. É a presença de colóides. O que seria o colóide, professor? É aquele material como se fosse uma sujeira um pouquinho de maior dimensão, um pouco mais extensa. É um material que eu vou perceber, na maioria das vezes, a dispersão coloidal, pelo uso do microscópio. A olho não consigo identificar. Quer ver um exemplo muito fácil de dispersão coloidal? O leite. Quando você tem um leite líquido pronto ali para tomar, se você olha para o leite, você vê tudo igual. Aí você tem a falsa ideia de que você está vendo um sistema homogêneo. É verdade que a olho não é homogêneo, mas esse sistema é uma dispersão coloidal. Se eu olho pelo microscópio, vou ver partículas de gordura, são moléculas que não conseguem se misturar com o líquido e ali, predominantemente, a água. Então eu preciso entender que dispersão coloidal não é homogênea. Dispersão coloidal é sim um sistema heterogêneo, mas há uma diferença para as misturas heterogêneas, porque aqui na dispersão coloidal eu não consigo ver esse meu colóide, esse material diferente, eu só consigo visualizar com o uso do microscópio, certo? O importante aqui
é que você saiba identificar os três, principalmente homogêneo e heterogêneo, para que você identifique qual é o melhor critério que você vai usar para poder colocar essas substâncias em recipientes diferentes ou simplesmente separar os componentes. Basicamente são 4 critérios que a gente vai se basear para poder tomar essa decisão. Que método que eu escolho para separar os componentes da minha mistura? Lembre que o objetivo desse assunto é justamente esse: identificar um procedimento para a finalidade de separar esses componentes do sistema. Então, se eu tenho, por exemplo, água e sal, eu vou identificar qual é a melhor forma de separar o sal da água. Aí você também tem que analisar todo o contexto. Se eu quero reaproveitar aquela água ou se eu não tenho tanto interesse em reaproveitar a água. Mas basicamente os critérios são propriedades físicas, a gente já viu em aulas anteriores, propriedades físicas como ponto de fusão, ebulição, densidade e a solubilidade. Todos os 4 nós já conhecemos, conseguimos identificar como propriedades físicas da matéria, aquelas que não dependem de quantidade para serem determinadas. Ponto de fusão normalmente vai estar associado com algum caso de derretimento. Ele falou que alguma coisa derreteu, que ele aqueceu o sólido, derreteu, eu vou analisar pelo critério de ponto de fusão. Ponto de ebulição é quando vaporiza alguém. Se eu tenho um líquido, de repente esse líquido foi aquecido, ele vaporizou, ponto de ebulição. Densidade. Lembre que a densidade aqui é uma análise teórica. Eu não me interesso aqui pela fórmula da densidade, que é massa sobre volume. Essa fórmula aqui, todo mundo já está ciente disso. Densidade, massa por volume. Não há um interesse direto nessa relação. O interesse aqui, quando se fala de densidade, é o grau de compactação. Se eu tenho um material muito compacto ou pouco compactado, isso vai influenciar diretamente na sua densidade. E por fim, a solubilidade, que envolve o quanto que uma substância consegue se dissolver em outra, ou seja, a miscibilidade, se substâncias são miscíveis ou immiscíveis, como a gente colocou antes aqui, ó, miscíveis, sistema homogêneo, immiscíveis, sistema heterogêneo. Basicamente essa é a ideia inicial que eu preciso para poder dar início a esse estudo de método de separação. Lembre que o nosso objetivo não é fazer com que você grave todos os métodos de separação. Ah, Daniel, eu gravei que o método tal é para mistura homogênea, para mistura heterogênea. Não, a gente vai entender a situação e através desses critérios tentar chegar a um método, a melhor forma de separar os componentes. Correto? Então vem para cá, dá uma olhada aqui, ó. Sistemas heterogêneos, sistemas homogêneos. A diferença entre os dois nós já sabemos e isso é muito fácil de identificar pelo visual. É claro que nem sempre numa questão de prova eu vou ter um recipiente mostrando para mim que eu tenho fases diferentes. Às vezes ele só escreve isso na questão, mas pela leitura é perceptível se é um sistema heterogêneo ou homogêneo. Agora, galera, dá para verificar aqui que a quantidade de métodos para sistema heterogêneo é muito maior do que para homogêneo. É porque aqui, separar aquele componente, aquele material particulado, é mais fácil devido à sua dimensão. Então, como é mais simples, eu tenho diversos métodos de separação. Aqui já é mais complicado, porque a parte sólida ou material particulado, ele já não é perceptível no sistema. Aí eu preciso de métodos mais aprimorados, normalmente mais laboratoriais ou até industriais para poder separar esses componentes. Mas olha aqui, eu coloquei esses métodos de acordo com os componentes que eu quero separar. Catação, peneiração, ventilação, levidação, separação magnética, dissolução fracionada e flotação, basicamente é mistura de sólidos. Eu quero separar um sólido do outro. Tá?
floculação, decantação, centrifugação, filtração simples e a vácuo, que você está super acostumado quando faz um café pela manhã. Filtração simples e a vácuo, extração, basicamente é sólido com líquido. E essas outras duas aqui, um pouco mais diferentes das demais, sifonação líquido com líquido, sublimação fracionada, sólido com sólido. Mas, gente, basicamente é isso que você tem que ter em mente. Saber que tipo de método tem aquele objetivo de separar sólido do sólido, sólido do líquido, é focar na finalidade de cada método. Aqui é simples, catação. Catar feijão, você tira uma sujeira que está presente no feijão, você pega um saco de feijão, você não vai direto jogar na panela e fazer o feijão, você vai catar, vai limpar o feijão, ou seja, eu vou tirar aquele sólido diferente que a olho nu eu percebo e manualmente eu vou catando. Daniel, posso usar uma outra forma para catação? Pode. Posso usar uma pinça para poder tirar aquilo que a olho nu é perceptível. Peneiração, o uso de peneira para poder separar aquele sólido com uma dimensão diferente. Normalmente os sólidos de dimensão menores, as dimensões menores, eles passam pela peneira. Aqueles que têm uma dimensão maior são retidos pela peneira. Ventilação, muito simples, talvez você já tenha até feito isso. Colocou amendoim na mão antes de comer, você vê que está com casca, não quer comer amendoim com casca, você esfrega na mão e depois você sopra. A casca é um sólido, mas é um sólido muito leve, que eu consigo separar do amendoim através de uma corrente de ar. Então, ventilação, eu separo usando uma corrente de ar. Levigação, eu separo usando a água, uma corrente de água. Normalmente, quando se fala de mineração, aquelas pessoas que iam para as jazidas tentar extrair algum minério, eles utilizavam uma espécie de cuia, mas imagina como se essa cuia, se ela fosse bem mais rasa. Imagina a cuia do tacacá, por exemplo, ela bem mais rasa. Lá dentro ele tem uma mistura onde os metais ou aquilo que ele quer está provavelmente ali dentro, ele usa para poder retirar aquele material sólido mais leve através de uma corrente de água. Isso daí seria a levigação. Separação magnética, eu utilizo um ímã para retirar aquele sólido que tem propriedades magnéticas. Como, por exemplo, numa sucata, eu vou tentar tirar aquele metal, o ferro, por exemplo, que tem propriedades magnéticas. Dissolução fracionada, imagina uma mistura de sal e areia. Eu quero separar os dois, jogo a água dissolve apenas um componente, por isso dissolução fracionada, vai dissolver o sal e a areia não. Daí a minha mistura resultante é água e sal e embaixo eu tenho a areia. Flotação e floculação, cuidado gente, nome muito semelhante, mas os processos são bem diferentes. Quando eu falo de flotação, eu tenho os sólidos que são immiscíveis, que não se misturam com líquido. Por exemplo, areia e serragem. Se eu jogar água, a serragem vai boiar nessa água e a areia vai para o fundo. Você concorda? Quer dizer então que a água que eu usei para separar esses componentes, ela não se mistura nem com a serragem, nem com a areia. Isso é flotação. Tá legal? Lembra do caso recente que nós tivemos na costa litorânea do Brasil? Aquele derramamento de óleo, que a gente via aquelas manchas de óleo em cima da água. Galera, é muito semelhante a esse processo, esse exemplo da serragem com areia. Nesse caso, a água, ela fazia um agente de separação entre o óleo que ficava boiando na água e a areia no fundo do mar. Correto? Método de separação chamado de flotação. Floculação, eu vou formar flóculos. Esses dois aqui, floculação e decantação, muito presentes em estação de tratamento de água. Chega um momento em que a gente não consegue mais ver aquele material sólido
Eu não consigo mais separar aquele material sólido porque eu não estou conseguindo ver, ele não é visível a olho nu. O que a gente faz? Eu utilizo uma substância que começa a agregar as sujeiras, como se fosse a água do rio, por exemplo. A gente vê que ela está turva. Se eu deixar paradinha, essa sujeira pode não ir para o fundo. E se ela não for, eu coloco uma substância chamada de floculante ou coagulante, ela junta essas sujeiras e assim ela consegue separar esse meu material sólido. Mas agora lembre que não é mais sólido, é sólido líquido. O líquido é a água do rio e esse sólido é a sujeira que está presente ali. Jogo a substância floculante, ela vai aglutinando, ela vai coagulando essas sujeiras com a intenção de montar uma estrutura bem maior e com uma densidade mais elevada. Deixo parado num certo tanque, na estação de tratamento de água, e essa sujeira começa a ir para o fundo. Aí já entra um outro processo de tratamento chamado de decantação. Galera, decantar é deixar parado e a ação da gravidade puxa aquilo que é de maior densidade para o fundo. Beleza?